Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa penúltima aula de primeiros socorros, falando um pouquinho sobre fraturas. Eu me chamo Conrado, sou docente aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende. Agradeço a todos que estão participando dessa aula em formato remoto, já deixo aí a disponibilidade para vocês, se porventura tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem abrir o microfone, mandar mensagem no chat aqui, perguntas, que a gente vai respondendo. A você que está assistindo essa gravação também, meu muito obrigado. Peço que você volte lá nas primeiras aulas, né, para você ter um acompanhamento completo da disciplina de primeiros socorros para os técnicos em segurança do trabalho. Vamos especificar, né, que a nossa aula hoje é uma continuidade da aula de entorses, né, e da aula também de luxações. Quando a gente fala sobre fratura, né, a gente viu um pouquinho sobre fratura, vamos dar uma continuidade, então, neste tema. Lembrando que são coisas distintas, assim como a gente viu que desmaio é diferente de convulsão, que por sua vez é diferente de epilepsia, fratura, entorse e luxação são coisas distintas. Compete ao profissional de primeiros socorros, ao técnico em segurança do trabalho que vai atuar, né, como socorrista, saber e observar também a diferenciação entre esses cenários. Se for uma fratura, uma dor insuportável, uma deformidade na articulação, e naturalmente eu preciso fazer uma estabilização antes de qualquer movimento. No caso de luxação e fratura, o procedimento é semelhante. O que vai mudar naturalmente é a forma de abordagem e também a forma de fazer as imobilizações. Quando a gente fala, então, de fraturas, entorses e luxação, a gente já viu fratura, já vimos entorse, vou falar especificamente sobre a luxação. Nesse momento, vou falar especificamente sobre entorse. Entorse é um trauma provocado por uma movimentação abrupta. Então, nós temos os nossos segmentos corporais, o membro inferior, membro superior, e pode acontecer também em algumas áreas, né, de conexão, vamos dizer assim, por exemplo, do ombro, né, pode acontecer um entorse no tornozelo, que são articulações com grande amplitude. O entorse ocorre por uma movimentação abrupta da articulação. Então, o trabalhador que está, porventura, ali subindo uma escada e tem uma queda, ele não necessariamente vai ter uma fratura de tornozelo, mas ele pode ter um entorse de tornozelo. As mulheres aí que estão participando da aula, né, algum momento, em alguma vez na vida, já tiveram que colocar um salto alto para ir a alguma atividade, alguma festa, alguma confraternização, e tiveram um entorse de tornozelo, né, o pisar em falso ou pisaram num buraco e não sentiram muita dor, não sentiram muito incômodo. Foram para sua festividade, para sua confraternização, e no dia seguinte o tornozelo estava bem inchado, né? Isso é um sintoma de um entorse. É quando a lesão ela ocorre por uma movimentação rápida, abrupta da articulação. Então, virar o pé é um entorse, tá? Você cair e sentir um deslocamento ali no ombro de forma rápida é um entorse também. O que vai mudar naturalmente é a forma de tratar esse entorse ou essa luxação. Além da capacidade normal de receber um impacto, a articulação, quando ela recebe uma movimentação abrupta, ou seja, um entorse, ela pode lesionar tecidos moles, músculos, ligamentos que sustentam a articulação. Então, numa virada de pé, por exemplo, de um trabalhador que está utilizando uma escada para subir, ou que habitualmente está andando num terreno arenoso, né, como é o caso do trabalho rural, ele pode ter um entorse de tornozelo, ele não vai sentir muita dor na hora, né? Muita gente fala do famoso sangue quente, né? A pessoa estava com sangue quente, estava trabalhando, não percebeu. Essa história de sangue quente, na verdade, é um conhecimento popular, é uma sabedoria do povo, né? Mas o entorse ele ocorre e a pessoa não nota que houve um rompimento ou uma lesão dos músculos ou dos ligamentos, porque ele simplesmente está ali com uma proteção. Está com uma meia, está com um sapato, né? Mas se porventura esse sapato estiver protegendo a articulação, ela naturalmente vai ter uma dor inferior do que um sapato que não esteja protegendo aquela articulação. Quando ocorre
entorses, há um estiramento dos ligamentos. O que é esse estiramento? É como se fosse um elástico, né? Um ligamento, ele serve para sustentar a articulação e serve para movimentar. Um elástico, né? Se você pega ali um elástico, aqueles elásticos que são utilizados para amarrar dinheiro, principalmente, ele tem um certo grau de elasticidade. E o ligamento também. Ele suporta uma tensão e depois ele volta ao seu tamanho original. O entorse, quando ele tem um movimento abrupto, ele simplesmente é puxado, né, e pode se romper. Ou ele pode, inclusive, né, não sei se está aparecendo a minha imagem para vocês aqui, mas ele pode fazer esse movimento e depois, com o tempo, voltar, tá? Esse entorse vai ser chamado ali, né, de um entorse especificamente porque houve um estiramento rápido do ligamento e depois ele voltou no seu formato original, no seu tamanho original. O que vai ser característico vai ser o edema, o inchaço da articulação, o que não aparece na fratura e o que também não aparece na luxação, tá bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Essa torção aí, essa última que você falou, esse entorse aí, acontece muito no ombro, né? Vai e volta. Sim. O ombro, a gente tem que tomar um cuidado para caracterizar se é entorse ou luxação, porque o ombro ele tem uma estrutura, né, ela é chamada de glênio humeral. O que é isso? O osso do ombro, né, o osso do braço principalmente, ele é encaixado, né, dessa forma, tá bom? Então ele tem aqui um encaixe específico, e aí acaba acontecendo, por exemplo, do entorse, né, ele sair e voltar, tá? Isso vai sair e voltar. Agora, se ele sair da articulação, né, e ficar fora do lugar, vamos dizer assim, isso vai ser caracterizado como luxação, tá bem? Tem essa diferenciação aí mais técnica, né, realmente, do que prática, tá bom? Certo. Aí eu já vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala de entorse, então é comum, né, principalmente nesses trabalhadores aqui que utilizam os famosos sapatos de segurança, se eles não protegerem a região da articulação do tornozelo, pode acontecer a qualquer momento. Então, a recomendação, né, numa situação de entorse, é observar a articulação. Geralmente haverá a presença de um grande edema, né, um grande hematoma do tornozelo. Nós temos várias propriedades aqui no nosso tornozelo que vão irrigar toda a parte do tornozelo. Então, uma tendência no momento do entorse é o acúmulo de sangue em toda a parte posterior, a parte lateral, né, ou medial, a parte de fora com a parte de dentro do tornozelo, associado a vasos danificados. É como se houvesse micro-rupturas de veias e artérias ali que irrigam, né, o pé, irrigam com sangue o próprio tornozelo. Tá bem? É mais comum no tornozelo. Pode acontecer no ombro também, mas pode acontecer especificamente no tornozelo. Quando eu falo desse uso do sapato, né, eu estou demonstrando esse sapato aqui para vocês. Geralmente a gente tem uma parte onde é colocado ali o pé, chamado de cabedal, né, essa parte de estruturação do sapato. Esse cabedal, quanto maior ele, né, quanto ele maior cobrir ali o tornozelo, haverá a possibilidade menor, né, desse entorse. Se for um cabedal pequeno aqui, a tendência é que o tornozelo fique exposto, né? Então, quanto menor ali, se for o sapato, a tendência é que pode acontecer esse entorse no tornozelo. Seria basicamente esse exemplo, né? O sapato que eu estou demonstrando aqui é um sapato baixo, né? Nós não temos um cabedal alto aqui, que é a parte onde existe aqui a possibilidade de colocar o pé aqui dentro. Então, em qualquer virada de pé, né, vamos dizer assim, vai acontecer esse entorse. Nós temos hoje no mercado diversas marcas, eu vou citar algumas para vocês. A gente tem, por exemplo, Bracol, Safety Line. Nós temos essas marcas de sapato que realizam, né, que na verdade vão ser chamados de botina nesse caso, ou também sapatão de segurança, que ele vai ser um cabedal maior. Percebam que ele tem um reforço na parte de baixo, aqui na região da linha do tornozelo, e nós teremos também um elástico aqui, que vai suportar, vamos dizer assim, a articulação.
Então, do ponto de vista técnico de segurança do trabalho, a prevalência, né, deve ser em utilizar esse sapato aqui, né, a botina de segurança do trabalho, se houver a necessidade de deslocamento. Um trabalhador de manutenção, um trabalhador que, porventura, ali vai precisar ficar em pé, né, soldando, um soldador, um trabalhador que vai trabalhar no corte de cana, que vai andar ali no terreno arenoso, que vai andar num terreno para colher laranja, por exemplo, a recomendação é esse tipo de sapato, tá? Pessoal, essa é uma indicação técnica baseada no conhecimento. Se vocês pegarem ali a descrição desse equipamento, ele vai estar ali que ele serve para todas as atividades, né? Mas a importância é a gente assegurar que o entorse não vai acontecer, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Não, Conrado. Não. O entorse é uma forma grave que produz, né, a perda da estabilidade da articulação. E às vezes podem estar acompanhados pela luxação. Então, quando a gente falou sobre o entorse de ombro, principalmente, ele pode sair, conforme eu falei, né? Sair e voltar. Agora, quando ele sai e fica para fora da articulação, geralmente com uma proeminência, né? O osso ele vai aparecer aí para fora, ele pode ser tanto como uma luxação, como pode evoluir para uma luxação exposta, tá? É bem semelhante a uma fratura, porém, não haverá ali a quebra, né, a descontinuação óssea. Então, quando eu falo de luxação, eu estou falando, né, da saída do osso de dentro da articulação. No caso específico do entorse, haverá a perda de estabilidade da articulação. Como que acontece, né, a famosa epidemiologia? Por que que ocorre esse tipo de entorse? São rotações de forma abrupta que forçam a articulação do tornozelo, ombro, joelho, punho e dedos, tá? Muitas vezes o trabalhador que está realizando qualquer atividade manual, se ele exercer uma pressão maior, uma força maior em dedos e punho, pode ocorrer também o entorse. O entorse ele pode acontecer por queda, né, como é o caso que eu estou demonstrando na imagem para vocês aqui. O famoso buraco de tatu que ocorre, né, a gente vai trabalhar na área rural, tanto em usinas de cana-de-açúcar, como também na parte de citricultura, né, que é a colheita de laranja, pode acontecer, né, da presença desses animais. E esses animais, eles têm o hábito, né, de realizar também essa casa, vamos falar assim, e acaba deixando ali um local específico que cabe o pé de um ser humano. Né? E muitas vezes o trabalhador ele está trabalhando, olhando para cima, procurando, né, a laranja, ou procurando observar o trabalho, e ele acaba não olhando para onde pisa. E ali o pé ele vai cair, basicamente, né, vai cair dentro do buraco e vai ocasionar essa torção, esse entorse, tá bem? Pode acontecer também dos famosos aí jogadores de final de semana, né, os trabalhadores que batem uma bolinha de final de semana, acaba tendo esse tipo de entorse, né? Olha a presença aqui, né, a deformidade do tornozelo em relação ao outro tornozelo. Né? Esse aqui foi um jogo de futebol profissional. Olha como que está aqui o formato do pé e o outro pé. Se a gente for fazer uma comparação de um com o outro, eu tenho aqui um formato de Z praticamente, né? O tornozelo desce para cá e vira para cá. Esse aqui está em formato de L, que é o formato anatomicamente mais aceitável. Né? Então, teve uma queda de um outro trabalhador, vamos dizer assim, né? De um jogador de futebol, que acabou gerando um entorse, tá? Não foi fratura e não foi luxação. E aí depois ele teve o troco também, né? Ele acabou exercendo a famosa alavanca aqui, ou chave, né, de cotovelo, gerando um entorse, né? Percebam que existe a careta, né, do outro jogador, está doendo um pouco, né? Esse entorse de cotovelo, tá bom? O que eu tenho que fazer depois, então, do entorse? Primeiramente, observar, né, como que está ali a articulação
que passou pelo entorse. Percebam que não haverá uma perda de uniformidade articular, nem deformidade óssea. Na fratura, existe uma deformidade óssea. A gente viu isso nas demais aulas. Ele pode ser rompido, né, em galho verde, pode ser de maneira cominutiva, pode quebrar e aparecer a ponta do osso para fora, a famosa fratura exposta. No entorse, isso não acontece, tá? Esse aqui é um entorse de tornozelo, e esse aqui é um entorse... Desculpa, esse é um entorse de tornozelo e esse é um entorse de cotovelo. O que vai apresentar é a famosa equimose, ou seja, o hematoma aqui no mínimo 3 cores, né? Ele vai ter uma cor mais avermelhada, mais arroxeada. Para alguns é uma cor azul, para outros é uma cor mais esverdeada, tá bem? Então ele vai ser tricolor, basicamente, tá? Só que ele vai ser vermelho, roxo e verde ou azul, dependendo do nível do entorse. A pessoa com entorse, o trabalhador vai apresentar dor ao andar, ao movimento e ao toque. Então, o trabalhador que vai atuar com primeiros socorros, ele não pode jamais, em hipótese alguma, chegar ali na região onde houve entorse e segurar nessa região. Se eu sei, por exemplo, que o trabalhador teve um entorse de tornozelo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar a parte posterior do tornozelo com uma tala, eu vou estabilizar ali com faixa, igual a gente viu lá na situação de fratura, deixando a parte da ponta dos dedos para fora. Aí sim eu vou colocar a mão, né? Mas com muita atenção, com muita cautela, por causa do toque. Você colocar o dedo ali nessa região vai ocasionar um certo dor, né? Uma pressão nessa região vai ocasionar uma dor alarmante ali. Certamente o trabalhador vai reclamar dessa dor. Além disso, eu vou evidenciar os sinais clássicos de inflamação: edema, inchaço, rubor, né, que é a vermelhidão, e o calor. Acontece de modo instantâneo. Ocorreu entorse, a região vai ficar extremamente quente. Isso ocorre por causa do extravasamento sanguíneo, né? Vocês podem perceber que existe a presença de sangue acumulado, algumas pessoas também chamam de sangue preso, né, na articulação, e esse sangue, ele vai levar ali todos os nutrientes que estariam sendo encaminhados para outro local, para já começar a reparação tecidual, tá? Geralmente uma lesão de tendão ou de ligamento pode gerar, dependendo do tipo de lesão, dependendo do tipo de entorse, em média, né, de 6 a 8 semanas, ou seja, de 1 mês e meio a 2 meses, tá? Então, se for esse caso, pessoal, eu vou ter que encaminhar esse trabalhador para o INSS, eu vou ter que fazer uma abertura de CAT, e vou ter que justificar, de acordo com o parecer médico, o que aconteceu com esse trabalhador. Então, é mais fácil a gente prevenir fazendo a aquisição de um equipamento, de um sapato de segurança que proteja, né, o tornozelo do trabalhador, do que eu ter ali 4, 5 ou 10 casos de um entorse de tornozelo. O entorse de cotovelo, ele não é tão frequente, tá? Mas pode acontecer, principalmente por queda. O trabalhador que tem uma queda e cai ali e tenta apoiar as mãos, né, para não bater o rosto, não bater o tronco, ele pode apresentar essa equimose, porque quando o tornozelo você estica, né, o braço, né, de maneira reta, se for cair, vai receber um impacto em toda a articulação do cotovelo, especificamente da parte onde vai receber a maior carga. Então, todo o peso do seu corpo, né, em contato com o solo e com a gravidade, naturalmente, vai ocasionar uma pressão dentro da articulação. Isso vai ser caracterizado pela presença de equimose, dor, né, o dor ao toque, edema, rubor e o calor, tá bem? A gente pode também associar, que não está no slide, mas a perda da função. Um trabalhador que tem um entorse, ele naturalmente não vai conseguir colocar o pé no chão, não vai conseguir apoiar o pé no chão. Então, vai ser necessário realizar uma imobilização, uma estabilização e levar o trabalhador para o hospital para fazer ali os devidos exames, tá? Eu vejo muito, e isso é uma dica que eu dou para vocês, que o trabalhador é levado para o hospital, ele chega lá atendido por um clínico geral, nada contra os clínicos gerais, nada contra o protocolo do pronto-socorro, mas vai lá e faz um raio-x. O raio-x ele só pega fratura óssea. Se é um entorse, e
está caracterizado pela cor, pela região, que é o entorse, vai inicialmente, né, levar em consideração que não haverá fratura, tá? Então, faz o raio-x, libera o trabalhador com analgésico, com anti-inflamatório e de nada adianta, tá? O trabalhador vai continuar com dor, vai continuar com o entorse, né? E não foi feito adequadamente o devido tratamento. E o trabalhador começa a faltar, o técnico de segurança vai ser questionado, mas não quebrou, por que ele está faltando? Ele não está conseguindo pisar, né? Então, o ideal é realmente aí o setor médico da empresa ou o técnico de segurança orientar por escrito o trabalhador a procurar um atendimento especializado, ortopedista, para fazer às vezes um ultrassom, fazer uma ressonância, fazer um exame mais específico que interprete, né, ligamentos e tendões, tecidos moles, né? Ou até mais uma tomografia, tá? Ultrassom, tomografia, por ordem de prioridade, né? Ultrassom, tomografia e ressonância magnética, tá bem? A conduta, então, do técnico de segurança que vai atuar com primeiros socorros é imobilizar o local, né? Pelo menos na parte menos incômoda para o trabalhador acidentado. Essa conduta vai diminuir a dor, né? Vai evitar a movimentação brusca, né? Se eu falei para vocês que o entorse, o ligamento, ele vai e volta, se eu fizer qualquer movimento abrupto, né, pode ser que eu lesione o ligamento. E aí você tem uma lesão provocada, né, por causa do entorse, ou às vezes pela falta de conhecimento do profissional que atuou com primeiros socorros. E evitar demais lesões, lesão em músculo, nervos e vasos sanguíneos, né? Vamos lembrar aí que pode ocorrer uma hemorragia interna também por causa de um entorse. Então, o ideal é aplicar gelo, né, com compressa frias nas primeiras até as 48 horas, tá? Muita gente fala, né, às vezes sem conhecimento, de senso comum, que a pessoa tem que colocar água quente, né, ou coloca o pé na água quente. Pessoal, o escaldapé, né, ele é feito simplesmente para relaxamento. No caso de entorse, jamais coloque água quente nas primeiras 48 horas. Por quê? O ponto no tornozelo é que ele já vai estar quente. Se eu vou lá e coloco água quente no tornozelo que teve um entorse, a tendência é que eu aumente a manifestação de sangue naquela região. Então, onde há aumento, né, de temperatura, haverá o que a gente chama de extravasamento sanguíneo ou até mesmo de vasodilatação. Então, o tornozelo que ficaria parecido ali com um pãozinho de forma, vai virar um pão italiano, vai ficar gigantesco, tá? Então, o ideal é que a gente conheça, né, uma situação de entorse baseado na dor, baseado no edema, baseado no inchaço, né, no calor, e orientar o trabalhador. Não coloque o pé em água quente, coloque uma compressa de água gelada das primeiras 48 horas. Como que é feita essa compressa, né? Pode ser o famoso gelo ali que a gente tem nas forminhas, pode pegar o gelo, triturar, colocar um pouco de água, né? Colocar dentro de uma sacola, colocar um pouco de água, porque principalmente no tornozelo, vai acomodar o tornozelo, realizando uma compressão, né? E diminuindo a temperatura do tornozelo, ou do cotovelo, ou do ombro. Após as 48 horas, eu posso colocar compressa morna. Por quê? O sangue já está presente na articulação, né, ou na região, e após 48 horas, a tendência é que o sangue começa a esfriar. Aí, se eu entro com água quente, com compressa morna, a tendência é que ela diminua o hematoma e a dor naturalmente. Tá bem? Vocês entenderam essa complexidade, pessoal? Sim, sempre fiz isso, sempre torci meu tornozelo, porque fui atleta, né, a vida toda, então é grave. Ah, que legal. Então isso eu O que você entendo fazia? bem. Esporte. Eu sempre fui atleta de vôlei e handball. Os dois têm impacto no tornozelo, né? Gravíssimo. Eu torcia mais no vôlei, porque eu sempre fiz Queda. posição 2, pular para bloquear, então cair em cima da bola, ou cair em cima do pé de quem estava do lado. Então eu torci demais meu tornozelo, meu esquerdo. Você E é isso. provavelmente usava botinha, alguma coisa assim ou não?
Não, gelo na hora, enfaixava, né, para deixar imobilizado, e 7 dias. É, perfeito, perfeito. É de sete a 10 dias para evitar uma lesão de ligamentos maior, tá Aham. bom? Mas eu nunca rompi ligamento. Então, só esses entorses mesmo. É, Mas e a já, parte boa, mas já tive demais. Tipo, se eu falar 20, 30 é pouco. caramba, e a parte boa, vamos falar assim, é que o ligamento ele vai ficando mais espesso, né? Ele vai engrossando, vamos dizer assim, e a tendência, né, que ele se fortaleça juntamente com os músculos, né? Mas a partir do momento que ele também perde, ele fica mais rígido, você pode perder um pouco de mobilidade. Então a tendência é às vezes parecer ali uma crepitação, um barulho quando movimenta o tornozelo, tá bom? Não sei se é o seu caso. Já foi, não é mais, porque isso foi no meu período de colégio. Hum, Então, já na faculdade eu joguei pouco, uns 2 anos a mais. Eu acredito que até 2002 eu tive problema com isso. Aí depois não, mas por uns 5, 6 anos para frente eu tive dor usando salto no meu pé esquerdo. Mas agora não, agora tá tudo ok. Mas demorou, hein? Muitos anos para regularizar essa dor. bom, vamos lá, vamos lá. Pessoal, dando sequência aqui, então, basicamente, né, colocar aqui uma bolsinha de gelo, né, enfaixar, não coloco o gelo em contato com a pele em hipótese alguma, tá? Esse material que a gente está utilizando aqui na imagem, chamado de Coban, tá? É mais tipo uma faixa, uma faixa tensional, né? Tem um custo um pouquinho mais alto, mas se for para usar uma fraldinha lá, que serve para utilizar com criança, uma atadura, vai ter o mesmo impacto, que vai auxiliar do mesmo jeito. E essa bolsa, né, a gente pode encontrar aí com um valor acessível, também dentro de farmácias ou de material de ortopédico. Enfaixar, né, qualquer membro, né, ou extremidade, eu estou vendo aqui, mostrando para vocês, o enfaixamento de tornozelo, né, percebam que tem uma parte do tornozelo que está à mostra e uma parte da ponta dos pés que está à mostra, para verificar o nível de circulação, a normalidade circulatória. E no caso do antebraço, se for o caso ali de um entorse na região do punho, né? Vamos lembrar, muita gente fala, abriu um pulso. Pulso não abre, pessoal. A gente consegue palpar o pulso. O punho é o que faz o movimento, né? Tanto para flexão aqui do punho também, como extensão. Mas o punho, né? Como a gente fala, abriu o punho, né? O ideal é estabilizar, né, a articulação, fazer o uso de gelo também nas primeiras 48 horas e depois fazer ali a utilização de uma compressa de água morna. O trabalhador que porventura fazer o uso do famoso tensor, né, ou até mesmo aquela famosa faixa de compressão, geralmente coloca o dedo aqui e enrola, né, a região do punho, ele não está prevenindo a futuras lesões ou entorses de punho, ele está simplesmente comprimindo a região e criando uma insuficiência circulatória, e às vezes isso pode prejudicar a articulação, tá? Isso aqui é um papo mais para a área médica, né? Mas vocês podem ser questionados como futuros técnicos de segurança, se é necessário utilizar ou não, né? Então, a recomendação que a gente dá, se o médico falou que tem que utilizar, afasta esse trabalhador para que ele não tenha exposição ao risco ergonômico no ambiente de trabalho. E muitas vezes a gente até vê de trabalhadores com uma boa vontade, né, colocando a atadura, colocando ali o tensor, colocando a faixa e trabalhando normalmente. Então, o ideal é afastar ele durante 15 dias para que ele tenha uma diminuição da inflamação, porque se você deixa de movimentar, a tendência é que a inflamação diminua. Agora, colocar a faixa e trabalhar não adianta em nada, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente vai falar sobre luxação agora como reta final da nossa aula. Algum questionamento? Por enquanto, não. Beleza. Quando a gente então falou sobre fratura, que é a descontinuação óssea, a quebra abrupta do osso.
o entorse acaba gerando, né, uma torção, né, da articulação, e aí nós podemos ter também o exemplo de luxação. Quando a gente fala sobre luxação, pessoal, eu tenho que entender que luxar é retirar, tá? Então, luxações pode ser a retirada de uma articulação do seu local de origem, né? Se ele nasceu para ficar unindo um osso com o outro, existem tendões, ligamentos, cápsula articular, meniscos, uma série de propriedades mecânicas, né? Ele basicamente deve ficar naquele local e se sair do lugar é que tem alguma coisa de errado. Esse exemplo que eu estou demonstrando para vocês são 3 luxações, na verdade 5, né? A luxação é o fato que 2 ossos se desarticulam, tá? Então, aqui eu tenho uma luxação de joelho, né? Percebam, né, que a região do joelho, esse osso aqui a gente chama de patela, e antigamente era chamado de rótula também, ele deveria ficar aqui, ó, onde está a ponta do meu cursor. Só que aconteceu, por alguma lesão ou até um trauma, esse osso foi parar fora do lugar, tá bem? A luxação, ele é uma situação mais grave, a pessoa vai apresentar uma dor limitante, a tendência é que ele não consiga movimentar, tá? Diferente, assim como a fratura, a luxação, a pessoa perde a movimentação da articulação, ocorre um deslocamento da extremidade do osso, né, dentro da articulação. Então, eu estou demonstrando aqui nessa imagem também, ó, o formato que o osso deveria ficar é o pontilhado azul, mas ele, por algum motivo específico, saiu do lugar e foi parar fora dessa articulação. Popularmente se diz que saiu do lugar, pode acontecer também, né, com atletas, né, especificamente ali na região dos dedos, atletas de handball, beisebol, basquete, eles acabam, por causa da pressão ou por causa do peso da bola ali, recebendo impacto dentro da articulação e o osso ele sai do lugar. Muitos atletas, inclusive, utilizam, né, o famoso esparadrapo ali nos dedos, utilizam um dedo junto ao outro para manter estável essa região. No ambiente de trabalho, isso pode acontecer, né? Para minha surpresa, né, como fisioterapeuta, eu estava trabalhando numa empresa e chegou um relato ali no ambulatório médico que um trabalhador teve uma luxação de ombro semelhante a essa aqui, né? Então, o osso ele tem que ficar encostado nessa parte azul aqui, que vai ser a cavidade glenohumeral, né? Que ela vai ser basicamente ali o osso com a parte de cartilagem, e ela vai ficar encostada e vai movimentar do jeito que tem que ser. O trabalhador fez uma pressão em excesso, né? Realizou uma força excessiva, e o ombro, né, através de um mecanismo chamado alavanca, saiu do lugar. Pode acontecer também no caso de luxação do cotovelo, essas são as piores, tá? Porque é um osso irregular, é um osso que ele apresenta pouca mobilidade, né? Vocês podem perceber que quando vocês esticam o cotovelo, ele já para o movimento, né? Agora, se você forçar um pouquinho mais, a tendência é que o músculo contraia, né? E já aparece uma mensagem no cérebro, ó, para de fazer isso, que se você continuar, vai quebrar, vai sair do lugar. O mesmo acontece no joelho, o mesmo acontece no ombro. O que acaba acontecendo é se a pessoa exerce uma pressão exagerada, a tendência é que ele saia do lugar. E ao sair do lugar, a tendência é que a pessoa apresente uma grande dor, né, e jamais, em hipótese alguma, deve ser reposicionado ou colocado no lugar. Quando a gente fala sobre luxação, vou dar esse exemplo para vocês. Essa foi a atividade, né, que eu estava acompanhando, e o trabalhador teve uma alteração, né, uma luxação no ombro. Não é esse trabalhador especificamente, né, esse trabalhador ele já atua há mais tempo na empresa, mas foi nesse posto de trabalho. Houve, então, uma alteração da relação entre os ossos devido a um deslocamento da superfície articular. A superfície articular, pessoal, é essa parte azulzinha que eu mostrei aqui para vocês, né, que tem ali um contato de uma articulação com a outra. No caso da superfície articular, o que estava sendo feito? Esse equipamento aqui, né, chamado de molde, você está aparecendo na imagem para vocês, mas ele pesa 350 quilos, tá? É um peso considerável,
levando em consideração que qualquer pessoa que for movimentar essa peça pode apresentar uma luxação. A epidemiologia, diferente do fratura e diferentemente do entorse, a luxação é o esforço excessivo e superior, né, excessivo e superior ao suportado pelo trabalhador. Eu queria fazer uma pausa aqui quando a gente fala sobre suportado, porque a NR17 fala bastante sobre isso, né? Peso suscetível ou suportado por um só trabalhador. 350 quilos, ele é suficiente para ser suportado por um trabalhador? Eu acredito que não. É pela minha experiência própria, experiência de trabalho, eu acredito que não. Mas pode acontecer que o trabalhador não tenha luxações e não tenha presente doenças ocupacionais devido a um peso superior ao suportado. Mas em algum momento, a articulação não vai sustentar essa dor e vai lesionar, vai luxar essa articulação. Quando é feito um esforço excessivo associado a movimento de alavanca e rotação, a tendência é que o osso saia do lugar. Então, quando a gente vê isso geralmente em filmes, né? Tem um filme até que fala de uma pessoa que tem a luxação de ombro, ele vai lá e consegue bater o ombro, né? O ombro volta para o lugar. É uma dor insuportável e a pessoa, quando ela tem uma luxação, ela pode apresentar mecanismos próprios de reposicionamento, tá? Isso não significa que deve ser feito, tá? Então, como primeiros socorros, eu imobilizo a região, se o ombro saiu para trás, ele vai desse jeito para o hospital, tá? Eu não vou enfaixar, eu não vou dar nenhum medicamento para ele, eu não vou tentar puxar para baixo e colocar no lugar, por mais que ele tente fazer isso, tá? Porque isso tem que ser feito sobre a anestesia, tá, pessoal? Porque, primeiramente, por causa da dor, e de maneira secundária, porque dentro das articulações nós também temos nervos, tá? E a parte nervosa, a parte neural, ela advém, ela sai do cérebro, passa pela coluna e faz ali basicamente como se fosse uma teia de vários fios, né, elétricos, eles passam para as articulações. E se eu tentar fazer essa lesão e atingir, né, no caso do ombro, que a gente chama de plexo braquial, eu posso paralisar o movimento praticamente eternamente desse trabalhador, tá? Então, a luxação, basicamente, luxou, hospital. A pessoa vai com dor, pode dar um pano ali para ela morder, pode pedir para ela segurar esse pano se ela tiver com muita dor, né? Mas eu não tenho muito o que fazer para ele, como nesse caso. A partir do momento que a gente teve esse exemplo aqui, né, eu estou especificando para vocês, o trabalhador ele realiza um trabalho, né, no nível da altura da cintura dele, então ele não tinha a necessidade de flexionar a coluna, mas ele, durante a montagem, né, ele está colocando aqui um cabo de silicone, durante a montagem ele tinha que fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu ver se vai rodar aqui para vocês. Percebam, né, que ele foi realizado por 2 trabalhadores. O trabalhador que não está na imagem, não está no vídeo, e não está nesse slide, ele estava afastado do ambiente de trabalho porque ele foi tentar movimentar esse peso sozinho. Então, ele fez um esforço excessivo de 350 quilos associado à rotação e movimento de alavanca. A articulação não aguentou, ela saiu do lugar. E aí, quando ela sai do lugar, a pessoa reclama, né, ela relatou as dores, foi levado para o hospital, e aí tem que ser feito o reposicionamento. Isso é feito somente, né, e tão somente por ortopedistas. Alguns quiropratas e alguns fisioterapeutas se arriscam em fazer isso, né, mas eu não vou ensinar isso para vocês. E tomar o devido cuidado para não ter uma lesão maior. Quando a gente fala do movimento, né, ele ocorre por uma vontade cerebral, uma vontade dos nervos e uma ação muscular. Se eu vou romper a ação da parte neural com o músculo, a tendência é que ele tenha uma parestesia, uma paresia, né, uma dormência nesse braço, e com o passar do tempo ele vai perder essa força nesse braço, tá? Então, por isso que é muito sério essa situação, né, e percebeu que saiu do lugar, hospital direto, porque aí um ortopedista tem que colocar no lugar, tá bem? Eu vou passar o vídeo novamente para vocês.
que vocês, como técnicos de segurança, podem fazer, né, para melhorar esse tipo de situação? Por favor, quem quiser abrir o microfone aí, pode falar, por favor. O que você falou, Conrado? Desculpa, repete aí. Como técnico de segurança, o que vocês podem fazer para melhorar esse tipo de situação, essa exposição a risco ergonômico? Ô, Conrado, você fala desse vídeo, né? Isso. Então, é porque o meu travou. Eu só vi o cara começando, eu não sei o que foi feito. Deixa eu ver se vai rodar aqui, peraí. O meu vídeo não tá rodando, entendeu? Aí tá travado. Você começou e tá travado. Que estranho. Às vezes é um probleminha aqui do slide, tá aparecendo, Conrado. Explica o que tá acontecendo aí. Eu só vejo o cara na frente da máquina. Tá. O que acontece? Ele usa a força para movimentar. Então, ele pega ali, né, nessa parte superior, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Ele pega, né, nessa parte aqui de encaixe, né, 2 trabalhadores e realizam um movimento de força excessiva, alavanca e rotação, né? Então, esse trabalho, especificamente, ocasionou uma luxação de ombro de um dos trabalhadores dessa atividade. Como técnico de segurança, a recomendação que eu daria para vocês é, primeiro, falar, né, procedimentar, colocar numa ordem de serviço que ninguém deve fazer esse movimento sozinho, tá bom? Então, toda vez que precisar movimentar por causa da montagem, no mínimo 2 pessoas, né, coloquem ali a mão na massa, né, para poder fazer essa movimentação. Se a gente deixa o trabalhador fazer isso sozinho, a tendência é que outros tenham luxação de ombro também, tá bom? Eu não sei porque que o vídeo não rodou para vocês, para mim está rodando normalmente, mas depois aí da aula eu posso passar isso para vocês novamente, tá bom? Aí eu acho que seria necessário também um tipo de um guincho, não seria? Em relação ao guincho, o que acontece? Se eu tirar ele do chão, eu tenho outro risco de queda, né? Até depois a gente melhorou conversando com os trabalhadores e foi colocado um disco semicircular. O que seria esse disco aqui? Seria uma meia-lua, vamos falar assim, né, cortada no meio, como se fosse um círculo cortado no meio, e o trabalhador conseguia movimentar essa meia-lua. Então, a pressão desse esforço que era feito pelo trabalhador ficou todo em cima da própria mesa, né? Eu não tenho o vídeo aqui, a continuação, né? Mas depois eu passo simplesmente esse para vocês, tá bom? Sim, na metalúrgica que eu trabalhava tinha um guindaste que eles traziam os ferramentais e colocavam em cima da mesa, entendeu? Então, para movimentar, era tipo um guindaste. Mas eles tinham que levantar? Não, a empilhadeira trazia o ferramental, que tinha 3, 4, 5 toneladas, que era aço puro, né? Que saía das prensas, e ia para a bancada de manutenção dos ferramenteiros. Nisso, para sair da empilhadeira para a bancada, tinha um tipo de um guindaste com corrente que colocava esse ferramental e levava para essa bancada. Entendi, então era um equipamento mecânico para fazer isso. Bacana, uma ideia interessante também. Até mesmo porque você evita que o trabalhador tenha contato com o peso ali, né? Pessoal, vamos dar sequência Sim. aqui, ó. Em relação à luxação, eu estou demonstrando aqui 2 exemplos para vocês, né? Eu vou começar falando por esse aqui. Isso aqui é uma queda, né? Que o trabalhador teve uma fratura e devido a essa fratura, o osso saiu do lugar, tá? Então, percebam, né, que essa parte aqui, a gente chama de cabeça do rádio, ela devia ficar aqui, ó. Então, devido à fratura, ela foi parar aqui em cima. É caso cirúrgico, não tem o que fazer, né? O médico vai ter que abrir essa região aqui, colocar ali o osso no lugar novamente. Neste caso aqui, né, já é tão complicado quanto,
é uma articulação do cotovelo, foi o que eu falei para vocês, né? As duas são ali do cotovelo, né? Eu percebo ali que houve uma ruptura, né? Teve uma saída do osso ali naquela região. Tudo que vocês estão vendo aqui mais esbranquiçado, né? Ó, nessa parte aqui, nessa parte, é músculo, tá? Então, o osso ele foi para cima do músculo, ele está comprimindo o músculo e muito provavelmente a pessoa vai estar com muita dor. No caso do deslocamento completo, que é esse caso aqui, não há contato da superfície óssea, né? Percebo que o osso saiu do lugar. Então, isso aqui é caso cirúrgico imediato. Vai internar, vai fazer os exames específicos, raio-x. De 1 a 2 dias tem que fazer essa cirurgia. No caso do deslocamento parcial, também pode ser chamado de subluxação. Ele mantém o contato parcial do osso. Então, percebe que o osso está aqui ainda, ó. A cabeça do rádio, ela está aqui, ó. Tá? Ela está aqui, na verdade, ela está aqui, ó. A gente está vendo o contato dela com a parte superior do osso. Então, houve deslocamento, porém parcial. Nesse caso de subluxação ou de luxação parcial, pode ser reposicionado, colocado no lugar, tá bem? Mas quem vai fazer isso são somente os ortopedistas sobre anestesia. Na luxação, após sofrer uma luxação, o trabalhador vai apresentar dor, mesmo imobilizado e repouso. Esse caso aqui é um atleta, né? O osso aqui onde foi parar, né? A gente está mostrando aqui no cursor para vocês. Tem uma deformidade no local, né? Percebe que o osso aqui, ele tá, o ombro ele está circular, né? Arredondado, e existe uma depressão, né? Existe uma separação. Isso aqui é uma deformidade. Na suspeita, né, se é fratura, não trata-se, então eu não imobilizo, levo a pessoa para o hospital, porque vai ser reposicionado, vai ser colocado no lugar. Como o osso saiu do lugar, não tem movimento. É bem semelhante em relação à fratura. Aqui, por enquanto, não começou a inchada, e também haverá a presença de equimose, a presença de sangue pisado naquela região, hematoma do ombro, né? Eu tenho aqui nervo mediano, nervo radial e nervo axilar. São 3 nervos para uma movimentação de uma articulação extremamente complexa. Se eu tentar posicionar para trás, eu posso lesionar o nervo radial. Se eu tentar posicionar para frente, eu posso lesionar o nervo axilar. Se eu tentar posicionar para cima, eu posso lesionar o nervo mediano. Então, a responsabilidade é muito grande, é como se fosse desativar uma bomba ali, né? E qualquer posição em falso que eu possa realizar, eu vou lesar um nervo. E esse nervo, conforme eu falei, é ele que dá o estímulo para o músculo, né? Então, se o músculo deixa de fazer um movimento, naturalmente a pessoa pode apresentar uma parestesia, uma dormência na região e perder, inclusive, o movimento de maneira instantânea. Tá? Então, é uma preocupação muito grande dos profissionais ortopedistas em recomendar que isso não seja feito em hipótese alguma em ambientes de trabalho. Tá bom? Primeiro, por causa da dor, e segundo, com a possibilidade muito alta de erro. Tá bem? A conduta, toda luxação deve proceder, né, como se fosse um caso de fratura. Eu vou imobilizar a região, né, e vou levar para o hospital. Ou nem imobilizo, já levo direto para o hospital, porque será necessário colocar ali o trabalhador sob anestesia. Eu evito movimentar a articulação, eu evito pedir para ele levantar, para ele colocar o braço para cima, para baixo. Se ele está com o ombro lesionado, né, com o caso luxado, vai desse jeito. O jeito que ficou tem que ser levado para o hospital. Eu posso imobilizar a articulação luxada, né, com muito cuidado, naturalmente imobilizando aquele movimento. Se for o caso do ombro, eu não consigo colocar o trabalhador deitado, então ele vai ter que ir em pé ali ou sentado na ambulância, porque se eu for tentar colocar ele deitado, ele vai bater alguma região e pode acontecer uma lesão de nervo. É como se o osso saísse da região e tivesse contato diretamente com o nervo. Então, a dor vai ser muito grande, a dor vai ser extremamente incômoda. Vou colocar ele em repouso e procurar uma assistência médica especializada. Eu estou demonstrando aqui, é um vídeo também, mas eu acho que ele não vai rodar.
que o trabalhador ele é submetido a um reposicionamento articular. Então, tem um trabalhador aqui da área médica segurando numa região, tem um outro aqui puxando um pedaço de lençol ali, uma corda, e tem outro puxando o ombro para baixo para tentar colocar no local. Então, é um procedimento que vai ter muita dor, tem que ser muito bem feito, né, e sobre imobilização e com anestesia para evitar uma lesão maior, tá bem? Há 4 meses atrás eu tive esse problema com a minha mãe. Ela caiu, ela tropeçou na calçada e bateu o ombro e deslocou. E até então ela segurava, eu achei que ela tinha realmente quebrado, mas foi luxação. Isso foi às 10 da noite. Lá fui eu para a UPA, saí da UPA 2 horas da manhã. Tentaram colocar ela? no lugar, ela não aguentou. Oi? Anestesiaram ela? Não, na realidade eles tentaram colocar devagar, sabe, massageando e tentando colocar no lugar. O médico estava meio impaciente. O funcionário da UPA, que faz a parte de pôr gesso, essas coisas, muito paciente, foi ele que conseguiu, mas depois que o médico deu um susto, falou, então a senhora vai aguardar que a gente vai internar e a senhora só passa de anestesia, vai para a sala de cirurgia. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, mas eu não quero operar. Eu falei assim, mas não é querer. Como que você vai fazer? Deixa então, rapaz, segura um pouco a dor, deixa tentar colocar no lugar, que já tinha tirado o raio-x e viu que estava fora. E aí, com medo de ir para a sala de cirurgia, tudo, ela voltou. E aí, só o rapaz lá que mexe com gesso, ou sem o médico, foi acalmando ela, eu tentando ajudar, calma, mãe, vamos lá, tal, e conseguiu. Tinha dado remédio para dor só, e ela falou assim, mas a dor não passou pro rapaz. Eu falei assim, mas ele não vai passar a dor. Tipo assim, enquanto não tentar pôr no lugar, ainda vai ficar dolorido na dor, não é assim que passa. Mas aí ele enfaixou com a promessa que eu ia comprar uma tipóia para ela. Então, enfaixou ela em cima da camisa. Eu cheguei em casa, tirei a camisa, dei banho nela, tudo. E aí, no dia seguinte, eu fui, comprei a tipóia. Ela ficou 15 dias usando tipóia. Agora tem que, no caso, esperar, né, esse edema passar, esse inchaço, e ficar em repouso realmente, não tem muito o que fazer. Esse caso específico aí é caso de afastamento de trabalho, inclusive, né, assim como o caso de entorse ou de fratura, bem? Pessoal, e aí, né, uma recomendação, o que não fazer, né? Não tente, em hipótese alguma, colocar articulação no lugar. Qual que é essa articulação, na opinião de vocês, pessoal? É um braço. Legal, a Andrelina falou que é um braço. Vamos ver se alguém mais... O que você Credo, acha? não sei. Parece uma perna, né? Mas eu não vou falar nada porque. Ai, que coisa horrorosa. Deve ser um braço, não sei. Pessoal, isso é um joelho. Tá? O que Ah, aconteceu? credo. Teve uma luxação no joelho, né? Teve uma luxação no joelho de patela. A pessoa subiu aqui em cima e tentou puxar para frente. Lesionou o tendão que segura o joelho. Aí depois percebeu que a pessoa continuava com dor, obviamente, e empurrou o joelho para trás. Então, esse caso aqui, o médico vai ter que abrir, esperar 48 horas, diminuir o inchaço, abrir, pegar todos os tendões, religar, pegar todo o que sobrou de menisco, colocar no lugar de novo e religar minha média de 8 ligamentos aqui. Então, essa pessoa que tentou fazer isso, né, naturalmente isso aí eu não conheço quem fez isso, isso aqui tá é uma imagem de um livro, né, mas ela gerou uma lesão, uma equimose aqui na parte superior, e não sei se dá para perceber na parte inferior também, na parte de baixo, anterior e posterior, na frente do joelho e na parte posterior do joelho. Se alguém já bateu o joelho alguma vez na vida, vai imaginar que existe uma dor considerável. Esse aqui, com certeza, a pessoa está com uma dor muito maior, tá? Então, o médico vai ter que ser um artista para refazer toda
essa articulação do joelho. Né? Então, o que não fazer? Não tente, em hipótese alguma, colocar no lugar se você estiver com um caso de luxação. Na dúvida, leva para o hospital, que lá eles vão ter que fazer o atendimento mais prudente, mais assertivo. Tá bem? Sendo assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula, pessoal.